Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? É a professora Alexandra quem está falando. E hoje nós vamos fazer a correção da atividade 7, né, cujo tema é intertextualidade. Então, vamos aqui. Vamos entrar na tela do primeiro exercício, né, aqui no recorte do primeiro exercício. Mas antes de mais nada, o que é importante que a gente saiba, né? Que essa forma de abordagem da língua portuguesa em Enem, em demais vestibulares, em concursos, em provas, muitas vezes até em teste para empresa, é um formato extremamente atual e já há um tempo muito utilizado, né? Sobretudo em concurso e em vestibulares. A interpretação de texto em língua portuguesa, ela assume esse formato aqui, que alia o texto verbal, quando a gente tem aqui, né, alguma coisa escrito ou em palavras, em frases de texto, e o texto não verbal, que é uma imagem aqui. Então, esse tipo de abordagem é muito importante que em toda oportunidade nós possamos, né, fazer aí uma explanação sobre esse tipo de interpretação de textos. Como eu disse para vocês, é muito recorrente, é uma forma de interpretação bastante abordada aí em quaisquer testes aos quais vocês sejam submetidos. E onde é que entra a intertextualidade em tudo isso, né? Como eu já disse para vocês num outro momento, nós já chegamos a estudar um pouco de intertextualidade em sala de aula, tamanha a importância, mas agora o assunto é retomado, né, de uma maneira mais profunda, promovendo aí até alguns exercícios para vocês fazerem. E o que a gente tem aqui como primeiro exercício, né? Em primeiro lugar, é saber que esse tipo de abordagem que alia uma imagem a um texto escrito, né, ele sempre vai buscar a intertextualidade para conseguir transmitir a sua mensagem, ou seja, para atingir o seu objetivo. Então, se você está diante de uma charge, certamente você está diante de uma crítica cujo intuito é promover a reflexão do leitor e chamar a atenção para determinada problemática. Então, as charges aí, a grande maioria delas, é promover uma crítica que leva, né, a população leitora à reflexão. No caso do primeiro exercício, nós não temos aí uma crítica promovida, nós temos o que se chama de peça publicitária ou anúncio publicitário. Ele está querendo fazer aqui uma divulgação, mas o formato é o texto não verbal, que é a parte da imagem, e o texto verbal. O que a gente tem aqui? Esse anúncio publicitário, como diz aqui, ó, no próprio enunciado, o anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos. Os elementos linguísticos, o que nós vimos no texto, os extralinguísticos é aquilo que a gente busca fora do texto. Então, extralinguístico aqui, né, entra tudo aquilo que você traz de fora para agregar valor ao seu texto. No caso, a gente tem aqui um mecanismo de intertextualidade. Por isso que é muito importante entender o que é a intertextualidade, porque essa forma de abordagem, essa forma de interpretação, ela é construída com base na intertextualidade, certo? Então, aqui, o que está divulgando esse anúncio publicitário, que é uma questão do Enem? Ele está divulgando as noites do terror de um parque de diversões, né? Aqui não traz o nome do parque, mas eu acho que a maioria de vocês
deve saber que ele está se referindo ao Play Center, né? Que fechou hoje em dia, ele ficava ali na marginal do Tietê, né? Fechou, mas durante anos e anos e anos a fio, foi a alegria das garotadas aí, né? Porque a maioria das escolas sempre fazia uma excursão para o Play Center. Eu já fui enquanto aluna e já fui enquanto professora também, levando aí a galerinha lá. Então, as Noites do Terror era um evento que acontecia nas noites de agosto no parque, né? Então, quando escurecia ali depois de um determinado momento, eles espalhavam monstros ali pelo parque todo e fazia esse evento chamado Noites do Terror. E aqui é uma divulgação, né? Por que a gente pode dizer que é divulgação de um produto? Porque eles estão querendo vender, né? Estavam querendo vender o ingresso, né? Que é um produto. Envolve dinheiro, publicidade, quando você vende um produto. Quando tem aí a intenção financeira de vender alguma coisa, a intenção de vender, no caso aqui, um evento, né? O produto que a gente tem aqui é o ingresso, é o evento, né? Aí vamos ver o que ele pergunta para a gente. Primeiro, ele explica que isso daqui é um anúncio publicitário, e quando a gente está diante de um enunciado, a gente percebe que o enunciado nem sempre, às vezes, é de uma linha só. Às vezes você tem um enunciado mais elaborado. Então, a gente tem que entender a peça publicitária, tem que entender o enunciado, porque não adianta entender o que essa imagem e essa frase quis dizer, se na hora você não entendeu o que ele pediu de você. Então, eu sempre digo assim, 50% do seu sucesso é a compreensão do texto, o outro 50% do sucesso é a interpretação do enunciado. Não adianta você entender o que ele quis dizer, mas você não entendeu o que o enunciado queria que você respondesse sobre isso. Porque nessa peça publicitária eu posso abordar várias coisas, mas o enunciado, ele vai trazer o que ele quer saber de você, certo? E aqui ele diz, o entendimento da propaganda requer do leitor, ou seja, para a gente olhar essa publicidade aqui, no caso aqui ele chama de propaganda, né, porque é um anúncio, para a gente entender esse anúncio publicitário, o que eu preciso saber para entender o que ele quis dizer, né? Porque de repente eu olho aí, eu falo, ai, mas eu não entendi o que são esses pés e por que ele deixou essa frase. Então, o que requer de mim? Vai requerer do leitor um conhecimento prévio para poder entender, né? Se eu colocar, nós já trabalhamos até em sala de aula, acho que uma propaganda às avessas da Apple que tinha a maçã mordida. Se você perguntar para os avós, para uma pessoa de mais idade, mas ele não vai associar a maçã mordida à Apple nunca. Talvez ele associe à Bíblia, né? Então, é muito importante que você entenda o que está aqui, né? Traga em si pré-requisitos para conseguir entender. Então, vamos começar entendendo aqui o que a gente traz visualmente. Bati o olho, não sei nem do que se trata, mas o que eu vejo? Eu vejo 2 pés aqui na horizontal, que literalmente simulam um cadáver deitado, né? Para quem já viu uma imagem de necrotério, não precisa ter entrado no necrotério, mas para quem já viu na TV uma imagem de necrotério, é isso mesmo, né? É o lençolzão cobrindo uma pessoa e às vezes o pezão para fora. E aqui ele anuncia, ó, Noites do Terror. Então a gente vê que a parte da imagem, que no caso é o texto não verbal, né, que vem representado aqui pelos pés, ele já traz, assim, uma coisa meio macabra, né? Se ele quer anunciar Noites do Terror, a imagem foi impecável, né? Ele não colocou aqui a imagem de uma bailarina dançando. Ele foi dentro da semântica, ou seja, dentro do mesmo assunto. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele já buscou uma imagem macabra, porque ele não está anunciando o Natal do Shopping Iguatemi, ele está anunciando as noites de terror. Aliado a esse suposto cadáver deitado, vem aqui, quem é morto sempre aparece. Olha aqui onde é que tá, onde é que a gente vê a intertextualidade, né? Ele foi buscar onde essa frase? Num ditado popular, né? Quem é vivo sempre aparece.
Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Às vezes, quando uma pessoa demora para vir um amigo que a gente não vê há muito tempo, de repente ele aparece na sua casa, você fala, nossa, quem é vivo sempre aparece. Até quando a gente estava em aula presencial, né? Aquele turista lá, quando nunca aparecia, quando chegava na porta da sala, às vezes acontecia de alguém falar, nossa, quem é vivo sempre aparece, hein? E aqui ele busca a intertextualidade nesse dito popular. Então, o que a gente tem para construir a mensagem? A imagem, que remete a algo relacionado ao terror, e uma frase, né, do ideário, ou seja, do acervo do arquivo popular. Ele vai lá, pega a frase, apenas dá uma modificada, né? Quem é morto sempre aparece, e aí ele constrói, né, o anúncio publicitário. E vem o enunciado. O que a gente tem que entender? A pergunta é isso aqui só. O entendimento da propaganda requer do leitor. O que vem antes? Vem antes uma explicação sobre o que representa esse anúncio. Então, daqui, o anúncio publicitário, até aqui, parque de diversões, é uma explicação. Às vezes, o que eu percebo é que talvez o aluno, na empolgação de querer responder tudo, ele já acha que essa primeira parte é uma pergunta, e às vezes não é, né? Quantas e quantas vezes eu pego as coisas de vocês para ler, só tinha uma explicação, não era uma pergunta, vocês escrevem sim, ponto, e depois dá outra resposta. Mas não era uma pergunta para sim ou não. Antes, ele só fez uma afirmativa. Que afirmativa que é essa? O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No caso aqui, ele quer vender ingresso. No texto apresentado, essa peça publicitária toda, ela pode ser chamada de texto, sim. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites do Terror de um parque de diversões. Ponto. Isso não foi uma pergunta. Isso foi apenas uma explicação sobre aqui, né? Sobre o que a gente está vendo aqui. Outra coisa, eu estou reforçando muito com vocês a ideia de que isso é um texto, né? Texto não é só quando você tem uma redação grande, quando você tem um texto grande só escrito em palavras. Se você tivesse só a imagem, você também estaria diante de um texto. Nós vimos isso em sala de aula. Quando só se tem a imagem, texto não verbal. Quando só se tem o que está escrito, texto verbal. Quando você tem os dois, e é esse caso, você tem um texto aqui que é composto de linguagem não verbal e linguagem verbal. Você tem aqui um texto misto ou linguagem mista, certo? Por quê? Porque ele é formado de texto não verbal, que é só o desenho, e texto verbal, que é o que está escrito. Então, como eu disse, até aqui era apenas uma informação. Ó, aqui o questionamento é só isso. O entendimento da propaganda requer do leitor o quê? Aqui, ó, temos aqui a letra D. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. Então, o que a gente tem que entender? O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. Onde é que está a intertextualidade? A intertextualidade, ela se dá no momento que ele busca alguma coisa fora. O que ele buscou fora? Um ditado popular, e é um ditado que não é macabro. Quando a gente fala, nossa, quem é vivo sempre aparece, você só está querendo dizer para a pessoa, puxa, faz tempo que você não vem aqui. Então, esse é o intertexto, é buscar fora do contexto, porque aqui eu não tenho contexto macabro. Se a gente for analisar, o contexto de Noites do Terror são só esses dois pezinhos aqui na horizontal. Aqui tem a ver com terror, aqui não. Quando você relembra um dito popular, quem é vivo sempre aparece, você está diante apenas de uma expressão, nossa, faz tempo que você não vem. Mas o que ele fez? Ele buscou o dito popular, ele foi buscar fora é o intertexto, só que ele deu uma alteradinha aqui, né, para ficar mais de acordo com a situação.
Então, de todas essas, a correta é a D. Por quê? O que o leitor precisa saber para entender esse trem aqui? Ele precisa entender, né, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e o dito popular, a relação que houve do dito popular com a publicidade, certo? Vamos passar para a próxima, que também é uma questão do Enem. Então, aqui, ó. Aqui, novamente, ó, ele só tá dando uma informação aqui pra gente. Nesse caso dessa questão, ele é tão bacana que ele meio que dá uma definição do que é intertextualidade. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Não perguntou nada, ele só deu uma definição para a gente do que é intertextualidade. Ou seja, o que é intertextualidade? São textos que conversam entre si, certo? Aí ele pede para a gente ler os seguintes textos. Nós temos aqui, ó, poemas, trechos de poemas. Temos o texto 1, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. A pronúncia é goste mesmo, que a palavra é francesa. É um trechinho de Carlos Drummond de Andrade. Vai, Carlos, vai se virar na vida. Quer dizer mais ou menos isso. O texto 2, né, ele já diz o seguinte. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. É um trechinho de Chico Buarque de Holanda. A gente vê que Chico Buarque de Holanda veio, né, depois aí de Carlos Drummond de Andrade. Esse aqui já mora na Cidade dos Pés Juntos, já morreu em 1987. E esse aqui ainda está entre nós. Aí vamos lá no texto 3, que também é uma poetisa moderna, uma poetisa contemporânea. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. O que eu posso dizer para vocês? O texto original é o do Carlos Drummond de Andrade, que por sinal bastante conhecido. O texto 2 e o texto 3, eles fazem a intertextualidade com o texto 1. Então, tanto o texto 2 quanto o texto 3, que são contemporâneos, ou seja, vieram depois de Carlos Drummond de Andrade, para escrever o poeminha deles, eles bebem na fonte do texto original de Carlos Drummond de Andrade. Então, 3 e 2 buscam intertextualidade no mesmo poema. Vocês conseguem perceber? 3 e 2 vão lá no Carlos Drummond de Andrade, bebem nas fontes dele, buscam a intertextualidade no texto 1. E aí vem o enunciado. Adélia Prado, que é o texto 3, e Chico Buarque, que é o autor do texto 2, estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade ou seja, onde é que eles estabeleceram a intertextualidade. Em que sentido? Onde é que você percebe essa intertextualidade? Eu vou aqui, ó, na letra A, na reiteração de imagens. O que é reiterar? Reiterar é falar novamente a mesma coisa. Por exemplo, eu digo para vocês, dia 30 de dezembro vai ter uma palestra na escola. Aí eu converso com vocês, explico a palestra e falo, reiterando, a data é 30 de dezembro. Então, reiterar é falar novamente, é acontecer uma coisa novamente. O que acontece aqui? É como se fosse repetição. Reiterar é repetir. Então, a intertextualidade ela é promovida por quê? Por meio da reiteração de imagens. Por que a imagem se repete? No texto do Carlos, quando nascia um anjo torto. No texto do Chico Buarque, quando nasci, veio um anjo safado. No texto da Adélia Prado, quando nasci, um anjo esbelto.
Então, o que a gente tem aqui? A reiteração das imagens. Se reiteração é repetição, nós temos a repetição de imagens. A intertextualidade, ela foi promovida a partir da repetição de imagens. Que repetição de imagem que é essa? A imagem do anjo. O anjo aparece aqui, o anjo aparece aqui e o anjo aparece aqui. Por isso que a gente tem a letra A como sendo a correta. A gente poderia dizer, é por oposição de ideias, porque uma aqui vem falar da mulher, que vai ter problema, né, que vai carregar um fardo na vida, o outro aqui é um anjo safado, o outro vem falar para ele, né, vai viver a vida. É oposição de ideias? Não são oposição de ideias, vocês têm 3 ideias diferentes, tá? Então, você não tem ideias opostas, você tem ideias distintas, e é diferente isso, tá? O que você tem mesmo é a repetição das imagens. Nos 3 poemas, né, cai um anjo do céu para falar alguma coisa, tá certo? Agora aqui, nós temos uma imagem, aqui a gente já está diante de uma charge, né, de Iotti, que é o autor aqui dessa charge, e o que a gente tem que perceber? Até mesmo antes de ler o enunciado, o que a imagem está me mostrando? Claro que o enunciado, ele vai te ajudar, né? O enunciado, ele vai reforçar aquilo que você não conseguiu enxergar. Por quê? Por exemplo, para a gente que é mais leigo num assunto ou no outro, essa imagem fica mais difícil entender o que é. Mas o que está escrito, não. Vamos pelo mais fácil. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. O que a gente está querendo dizer com quadro dramático? Quadro aqui, você tem como substituto da palavra situação. É a mesma coisa que você dizer, o trânsito no feriadão é sempre uma situação dramática. Então, o que a gente tem? Primeiro lugar, que entender o que está aqui tem que ter relação íntima com o que está aqui. O que vem escrito em palavras tem que ter uma relação íntima com a imagem. Então, aqui eu já peguei a primeira dica, a primeira visão aqui que eu peguei, ó, é que ele está falando que em época de carnaval, né, no caso aqui, é um feriado de carnaval, a gente vê aqui que parece um carrinho alegórico, né? Eu já até adiantei para vocês, mas é mais ou menos isso, ó. O trânsito, né, no feriadão é sempre um quadro dramático. O que ele está querendo dizer? Que o trânsito, gente, é um verdadeiro inferno, principalmente em época de feriado. Então, aqui eu já entendi. Quadro dramático, eu já entendi que ele está querendo fazer situação dramática, que ele está querendo falar situação dramática. Mas o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho quadro no sentido literal, né, da palavra. O que é sentido literal? É o sentido real. Aqui eu tenho usado a palavra quadro no sentido real. Por quê? Isso daqui é um quadro de Pablo Picasso, do pintor Pablo Picasso. Então, ele vai lá, pega, né, a imagem de um quadro de Pablo Picasso, e esse quadro aqui, ele faz referência a uma guerra. Então, é um quadro que é para retratar os horrores de uma guerra. Então, aqui eu tenho quadro no sentido literal, porque é um quadro mesmo, um quadro de pintar, de deixar na parede, por exemplo, né? A gente sabe que as obras de Picasso, né, difícil alguém que tem em casa, porque são milionárias, mas via de regra, se alguém tiver dinheiro para ir comprar e colocar na parede, é um quadro de pôr na parede como qualquer outro. E aí, o que eu tenho que ver? Qual a sacada? Qual a visão que a gente pega aqui? A palavra quadro, a mesma palavra, só que significando coisas diferentes. Aqui na imagem, quadro está no sentido literal, quadro de pendurar na parede, e aqui quadro dramático. Aqui, quadro é situação dramática. Então, eu já entendi. Já dei uma olhada na imagem, se eu não entendi direito, alguma coisa eu pesquei. O que está escrito, a gente já pescou. Mas aí, o que acontece? O enunciado, ele não te deixa na mão. Ele vai trazer uma explicação. Aí, o que ele diz aqui pra gente? Na criação do texto, o chargista, que é o cara que fez a charge, Iotti, usa criativamente um intertexto. Qual que é o intertexto dele? Ele foi buscar os traços, né, que reconstroem um quadro de Pablo Picasso que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Então, houve um bombardeio lá na Espanha,
né? Então, e o quadro dele retratava esse bombardeio. Esse é o intertexto, porque a intenção da charge é dizer que no feriado o trânsito é caótico, é uma verdadeira desgraça, é um inferno o trânsito no feriado. E aí, o que ele busca como intertexto para construir a sua imagem? Ele busca uma imagem de um quadro de Pablo Picasso, né, cuja intenção foi retratar os horrores de uma guerra. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Caraca, o trânsito aqui é um inferno, né, como se a gente estivesse no meio de um bombardeio, certo? Ó, na charge publicada no período de carnaval, por isso que eu disse para vocês, eu antecipei que era carnaval, porque está no enunciado, né? Eu não posso achar que é carnaval se não tiver no enunciado. Eu só falei para vocês aqui que era período de carnaval porque eu sabia que no enunciado estava contando isso para gente. Se não contar, inventar, a gente não pode. A gente tem que trabalhar com aquilo que o texto fala. Então, na charge publicada no período de carnaval, recebe destaque a figura do carro. Olha aqui um carro, parece um carro enlouquecido, né? Um carro sofredor, né? Elemento introduzido por Iotti no intertexto. Então, o carro não era, né, do quadro do Pablo Picasso. Ele que colocou aqui um carro todo desmilinguido para representar o trânsito, certo? No intertexto, além dessa figura, a linguagem verbal é o que está escrito em palavras, contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Ao explorar, ou seja, você vê que ele diz que há um diálogo entre o que está escrito, entre o texto verbal e o texto não verbal. Por quê? Porque tem que dialogar. Toda charge, toda peça publicitária, toda propaganda, o que está em imagem, a figura, ela tem que dialogar com o texto e vice-versa, porque a mensagem, ela traz a partir da interpretação dos dois. Agora, até aqui, né, ele está explicando para a gente. Daqui para cá é o questionamento. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra, né, o quadro do Picasso e a charge. Ou seja, além disso, além da figura, eu conto com isso, certo? Os dois, eles se unem para explorar o que, ou seja, o chargista, muito inteligente, muito criativo, usou esses dizeres e essa imagem para explorar o que para a gente, ó. Uma expressão polissêmica. O que é uma expressão polissêmica? É quando você tem, né, uma expressão com dois sentidos diferentes. Eu tenho quadro dramático, que é a situação do trânsito, situação, né, do trânsito, no caso aqui no carnaval. Então, quadro dramático é a mesma coisa que situação dramática. E eu tenho um quadro dramático aqui, porque o quadro de Pablo Picasso, ele refletia os horrores de um bombardeio. Então, essa é uma expressão polissêmica. Por quê? Porque é a mesma expressão querendo dizer duas coisas diferentes. Uma coisa é o trânsito, outra coisa é o que o Pablo Picasso quis dizer, mas a expressão é a mesma. Eu tenho um quadro dramático aqui, um quadro dramático aqui. Isso que é uma expressão polissêmica, quando você tem a mesma expressão que dizem coisas diferentes, mas que apesar de dizerem coisas diferentes, elas entram num acordo para uma mensagem maior. Então, quando eu digo, além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao explorar o quê? Uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica, que é a pintura do Picasso, quanto ao contexto do trânsito brasileiro. É isso mesmo. Eu tenho a mesma expressão para explicar duas coisas, a questão do trânsito e a questão do quadro. Por isso que eu tenho aí como a correta, certo? Agora aqui é bem bacana também. Por quê? Porque eu tenho um texto verbal. Por que é texto verbal? Porque ele está escrito aqui, está organizado em palavras, em frases, certo? E aqui eu tenho um texto misto, tem uma imagem e tem a parte das palavras escritas. Vamos ver o que diz aqui. Tem um título esse texto aqui, né? A gente percebe que ele é uma notícia. 6 estados brasileiros eram fila de espera para transplante de córnea.
Aí ele começa a dizer, o que ele está dizendo para a gente? 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012, né, no país, e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Então, aqui a gente tem uma notícia que é de 2012. O que ele está querendo dizer para a gente? Né? Que do país todo, 6 países zeraram a fila. Tinha fila de espera lá para transplante de córnea, mas esse ano foi um ano abençoado, né? Todo mundo que estava na fila esperando um transplante conseguiu. Aí ele dá uma informação aqui para a gente. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, ou seja, no ano anterior, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. Então, aqui ele faz um panorama em relação a transplante de córnea, doação de córneas, entre 2011 e 2012, com foco em 2012. Então, o que ele quis dizer? Que em 2011 nós só tínhamos 2 estados, né, que conseguiram ali fazer transplante em todo mundo que precisava. Em 2012 já foi muito melhor, né? Nós zeramos a fila em 6 estados. Então, pronto, aqui ele nos deu uma informação satisfatória, uma notícia. Aqui eu tenho o mesmo tema, só que aqui eu tenho uma propaganda. Não é publicidade, porque ele não está querendo vender nada. Não está querendo vender ingresso para nada, não está querendo vender produto, nem fogão, nem geladeira, nem nada. Aqui é uma campanha, né? Seja um doador de órgãos, avise a sua família. Então, aqui é uma campanha de incentivo à doação de órgãos. Esse texto tem a ver com esse? Eles têm o mesmo tema. Se você falar qual o tema dos 2 textos, doação de órgãos, mas o assunto que eles tratam é diferente. Aqui é uma notícia, né, falando sobre um determinado ano e o número de estados que conseguiram zerar a fila de espera para doação. E aqui é uma campanha, né, para incentivar a doação de órgãos. Então, você tem mesmo tema, mas você tem assuntos diferentes e textos diferentes. Aqui eu tenho uma notícia, já aqui eu tenho uma campanha, um anúncio, né, que é, na verdade, de incentivar a uma campanha, a doação de órgãos no caso. Também é uma questão de Enem. Aí, o que ele diz pra gente? A notícia e o cartaz, ele chama isso aqui de cartaz, eu acho que é bem propício mesmo. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ninguém tem dúvida disso. Os 2 estão falando de doação de órgãos. Entretanto, ao relacionar os 2 textos, observa-se que o cartaz é. Esse cartaz aqui, o que ele quer saber da gente? O cartaz, ele é o que em relação a essa notícia, tendo os 2 juntos? Contraditório. Ou seja, ele entra em contradição, pois a notícia informa que o país superou a necessidade da doação de órgãos. Ele não é contraditório, ele está tratando do mesmo tema, ele não está em contradição. Isso aqui não está dizendo uma coisa, isso aqui está dizendo outra. Eles estão dentro do mesmo tema. Ah, não pode ser. Ele é complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Exatamente. Ele é complementar. Você está vendo que ele complementa a notícia. Aqui ele traz uma notícia positiva sobre doação de órgãos e aqui ele traz uma campanha de incentivo, um cartaz de incentivo à doação. Eles são complementares. Redundante? Redundante não, porque eles estão no mesmo tema, mas tratando de assuntos diferentes. Aqui é uma notícia, aqui é uma campanha de incentivo. Redundante não é. Indispensável para a notícia? Ele não é indispensável para a notícia. Se a gente tirar esse cartaz daqui, a notícia não é prejudicada. Você consegue entender da mesma forma, tá? Ele é discordante? Ele discorda da notícia? Também não é discordante. Está dentro do mesmo tema. Por isso que ele é complementar. Ele complementa a notícia. Mas ele não é indispensável. Sem ele, a gente entende a notícia de toda forma, tá? Agora aqui, nós vamos para outra questão, né? Se essa aqui é a questão 4, nós vamos para a quinta e última.
Aqui nós temos um texto, eu vou resumir aqui para vocês, que ele diz que o Estatuto do Idoso, ele completou 15 anos em 2018, ou seja, né, em 2018 ele completou 15 anos, nós estamos em 2020, nós temos aí já 17 anos de Estatuto do Idoso. Entretanto, o que é o Estatuto do Idoso, né? É um livro, né? E a gente pode dizer que é uma lei que foi criada para proteger os idosos de violência, para garantir direitos, né? Fila prioritária, assento prioritário em ônibus, vaga de estacionamento prioritária, entre muitas outras coisas, sobretudo para isentar o idoso, proteger o idoso de violência, de maus tratos, de abandono. Tem uma lei, o Estatuto do Idoso é uma lei que cuida do idoso. Mas o que ele está querendo dizer aqui para a gente? Caraca, essa lei aí, em 2018, completou 15 anos, e olha o número de denúncias que a gente tem nesse mesmo ano. Disque 100 é um disque denúncias, 16 mil denúncias de violação contra os direitos dos idosos. Que raio é isso? A lei existe, mas a violência contra os idosos está prevalecendo? Alguma coisa está errada, né? O que ele diz aqui para a gente, né? Tá querendo dizer que, caramba, que país é esse? Que lei é essa que não está sendo respeitada? Então, aqui ele traz uma crítica, tá? Ele quer que a gente abra o olho e reflita. O que está acontecendo? Tem direito de idoso, tem lei, mas o idoso continua tendo seus direitos violados? Que raio é isso? Então, aqui a gente tem uma crítica. Aqui embaixo, não. A gente tem uma imagem de uma senhora muito simpática, fazendo aí, né, possivelmente uma tarefinha aqui sentadinha, olhando ali, né, e na paz. E direito dos idosos, e nessa imagem aqui, nesse quadro, o que a gente tem? Tem aqui elencado os direitos que ele tem. Atendimento preferencial no SUS, ele tem direito, né, de tudo que está escrito aqui, ó. Acesso a mais de 20 programas sociais, né, viagem gratuita em ônibus interestadual, né, a assistência de um salário mínimo. Então, aqui ele está dizendo tudo que o idoso tem direito. Se você olhar só aqui, você fala, pô, que bacana que é ser idoso nesse país. Tem muitos direitos. Mas quando você olha aqui, você vê, caramba, tem a lei, mas ela não é respeitada. E a questão, né, o enunciado aqui que vocês vão ter que responder é analisando os dois, tá? Tanto esse quanto esse. Vamos lá ao enunciado. Também uma questão do Enem. Na comparação entre os dois textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso apresentam vantagens em relação às de outros países? Não. Em nenhum momento ele diz que as regras, né, que essa lei é melhor do que a de outros países. Aqui é invencionismo. Não posso clicar porque não tem nada a ver. Então, aqui, são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos? Né? Até são, porque senão não ia ter tanta denúncia. Mas ele não está dizendo especificamente família. Ele não está falando as famílias dos idosos, né, cometem violência, né? Também, mas não é só isso, porque a partir do momento que você vê uma vaga de idoso, né, no estacionamento do supermercado sendo utilizada por alguém que não é idoso, não é a família dele que está transgredindo a regra, né? É a sociedade. Agora aqui, será que pode ser assim? Alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos? Não, os dois cartazes, assim, não tem a ver uma coisa com a outra. Um não está relacionado, as regras alteram a qualidade de vida, não é exatamente que elas alteram, não é essa relação que tem entre os dois. Ele diz que essas leis precisam ser revistas. Não, as leis não precisam ser revistas, as leis são claras e são objetivas, elas precisam ser respeitadas, também não pode ser AD. Por que é aí? Porque, na verdade, essas regras, elas contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. O que é constratar? É entrar em desacordo. Você vê que aqui nós temos a expectativa, aqui nós temos a realidade. Elas entram em contraste
Porque elas se chocam, elas estão em oposição. Eu tenho a lei garantida no papel, mas na realidade eu não tenho. Por isso que elas se contrastam. O que é constratar? É você ver uma coisa e, na verdade, acontecer outra. Existe um contraste entre o que está no papel, aqui, né? E a realidade, né? Que não tem nada a ver com o que acontece aqui. Aqui tudo tá muito bonito, mas quando a gente olha a realidade, a situação é punk, a visão é outra, certo? Por isso que é a E. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Na aula de hoje a gente não vai conseguir tirar dúvida, porque essa videoaula ficou um pouquinho longa, mas anotem, né, num papelzinho ali do lado, qualquer dúvida sobre qualquer uma das questões, e é só me procurar que a gente esclarece, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês.